A paz do Senhor Jesus, voltamos para mais uma pré-aula da lição Betel. Nós estamos aí na lição 8ª, que será lecionada neste domingo, dia 22 de novembro. O tema, o drama do suicídio. Um tema muitíssimo atual. Tem aí por textual Hebreus 13:5b, e a verdade aplicada diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Temos os objetivos das lições e o texto de referência. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas o texto de referência, ele está aí no Salmos 42. Salmo 42, do versículo 7 ao 11. Ok? A introdução, você pode dinamizar a sua aula. Você pode ter alguém na sua classe que possa já ter tentado o suicídio. Você pode ter alguém na sua classe que pode já ter passado por essa situação pessoalmente, ele mesmo intentando contra a sua própria vida, quanto alguém na sua casa, dos seus irmãos, da sua família ali bem próxima do convívio. Então é importante que de repente você dê uma oportunidade, abra esse parêntese, para que alguém possa comentar esse assunto, possa abordar esse assunto contando a sua própria experiência. Então, abra esse parêntese e permita que alguém que vivenciou isso na carne possa passar de modo sintético a sua experiência para poder dar um tom aí à sua aula, um tom mais prático aquilo que você vai ensinar, ok? Então nós vamos aí à introdução. Ó. O tema hoje é oportuno. É indispensável considerando o aumento dos casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos, ok? Essa é a nossa introdução. E o ponto 1 diz o drama da autodestruição. A palavra suicídio vem do latim, de dois termos latinos, que é sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Suicídio é intentar contra a sua própria vida. É algo que tem crescido assim de modo assustadoramente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela traz uma estatística que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É muito alto. No Brasil, que é o país mais depressivo da América Latina, segundo a OMS, a mesma OMS nos traz a estatística que no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no nosso país. O que cresceu de modo assustador e desesperador, a depressão nesse período da pandemia, do isolamento, e o Brasil ele é um país com alto índice de suicídio. E esse mal tem afetado de modo assustador o nosso mundo evangélico.
as nossas igrejas, a depressão tem afetado muitos cristãos, inclusive pastores, líderes, e nós vamos ver isso mais para frente, até no cunho estatístico também. Quando uma pessoa entra numa depressão profunda e ela vem para intentar contra a sua própria vida, é claro que não é a sua vida que ela quer tirar. Ela quer se livrar de um problema, ela quer se livrar de um mal, ela quer se livrar de algo que a atormenta. E naquele desespero, ela acredita que, intentando contra a própria vida, ela está intentando se livrando do problema. E não se livra de um problema gerando outro. Problema, você soluciona ele e não gera outro, acreditando que gerando outro problema nós vamos solucionar um problema. Nós não vamos conseguir fazer isso. E nós vamos entender aqui com essa lição a importância de nós nos precavermos e nós nos colocarmos aptos a auxiliarmos e ajudarmos as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Um diz por que as pessoas pensam em suicídio. Veja alguns motivos. Chamar a atenção, às vezes uma manifestação, é um grito de socorro, é um grito de pedida de ajuda. Gente, vamos ajudar as pessoas. Vamos colocar as pessoas acima de qualquer coisa. Abaixo de Deus e acima de qualquer coisa. Nós estamos aqui para cuidarmos uns dos outros. Nós não podemos sofrermos com a síndrome de Caim, que por inveja matou o seu irmão, e quando Deus o procurou e perguntou para ele de Abel, ele disse que não era guardador do irmão, que não era tutor do irmão. Pesa sobre nós esse dever de sermos tutores do nosso irmão, de guardar os nossos irmãos, de ajudar os nossos irmãos. Ajudando um ao outro. E vou dizer mais, que quando nós fazemos um bem para uma pessoa, o maior beneficiado desse bem feito somos nós mesmos. A gente ganha na emoção, a gente ganha na autoestima, porque ajudar é algo de Deus, ajudar é algo divino, ajudar é algo que Deus colocou no ser humano. Todavia o ser humano se autodestruiu com ego, com seu ego, com seu egoísmo de querer que tudo gravite em torno do seu umbigo. A gente vê na parábola do bom samaritano, de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 27, que dois homens não ajudam aquele homem, mas chega ali um terceiro homem e ajuda aquele moço que está ali em situações adversas. Ajudar faz bem para você. E vou dizer que faz mais bem para você do que para quem recebeu a ajuda. Preste bastante atenção e esteja sempre disponível a ajudar o seu semelhante. Então vamos lá. Por falta de atenção, né, ela faz isso para chamar a sua atenção. Uma pessoa suicida pode estar com carência de ser aceita, de ser amada, muitas vezes é falta de amor, é rejeição, e às vezes é rejeição dentro de casa, um filho que é mais amado, o outro filho que é menos amado, isso também gera uma depressão. É importante que você abrace seu filho todos os dias, que você abrace sua filha todos os dias, que você os diga que os ama, que você os diga que são importantes eles para a sua vida. Isso é importantíssimo, a gente está manifestando esses atos de amor, não só para com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com os nossos irmãos. Todo mundo gosta de uma atitude nobre, de carinho, de se achar importante quando as pessoas olham e dão importância a essa pessoa. Valorize as pessoas, isso é algo que Deus nos deu e nós não podemos nos omitir com essas valorizações dos nossos irmãos,
amigos, daqueles que estão próximo de nós. E na tentativa de expiar um erro, algumas pessoas com tendências suicidas dizem: eu mereço morrer, não sou digno de viver. Para elas a morte constitui um tipo de expiação para que o consideram seu fracasso pecado e pensam que não podem pagar ou remediar o erro cometido. Por isso que a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Na medida que a gente mostra a importância dessas pessoas, que nós damos amor a essas pessoas, elas se sentem amadas por nós e automaticamente elas vão perceber o amor de Deus por elas. Outras razões: a paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eu tive amigo que morreu, que se suicidou, que intentou contra a sua própria vida. Quando ele separou do casamento, a esposa decidiu abandonar e ele intentou contra a sua própria vida e tirou a sua vida. Isso é muito trágico, mas essa cegueira que a paixão traz no ser humano pode desembocar nessa tentativa. Outro problema é o dinheiro. A pessoa que é muito apegada ao dinheiro, se ela perdeu o dinheiro, ela perdeu praticamente a sua base. E automaticamente ela teria que se reinventar e viver uma vida mais simples, mas ela não consegue e geralmente ela vai desembocar num quadro depressivo até que intente contra a sua própria vida. O dinheiro é um grande fator que desemboca em depressão. Um grande empresário, por exemplo, quando ele quebra, ele se vê praticamente para baixo, ele percebe que os outros também o veem para baixo, por vê-lo como um fracassado, como um derrotado, ele também passa a se ver assim, o que é pior, e muitas das vezes ele acredita que a saída é deixar de existir. Doenças psíquicas, que também afetam essa área emocional e faz com que a pessoa perca o prazer de estar entre nós. 3.3 diz: o pano de fundo do suicídio. A ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedente. Blaise Pascal, o matemático, físico, disse que o vazio de um coração de um homem é do tamanho de Deus. Então a gente sempre precisamos pensar que Deus é que supre esse vazio de dentro de nós. Não quer dizer que uma pessoa que sirva a Deus não vai passar por depressão, porque são vários os fatores, os degraus de descida para que a pessoa gradativamente chegue a um período depressivo. É bom que a pessoa que se sente depressiva, mesmo que seja uma depressão leve, que procura urgentemente ajuda, que procure urgentemente socorro, que procure urgentemente acompanhamento, não deixe agravar, não deixe entrar num período de desespero. Corra e peça ajuda enquanto é cedo, enquanto é tempo, porque todas as doenças descobertas no início, a proporção ou percentual de cura é grande. Então não espere, não acredite que você vai sair sozinho, que você vai sair com as suas próprias forças. Peça ajuda, corra para pedir auxílio e ajuda. Na verdade, só Deus pode satisfazer essa alma do ser humano. Com certeza, muitos que têm ideias suicidas estão precisando urgentemente organizar sua vida espiritual e colocar o reino de Deus como prioridade. E a gente tem que diferenciar, eu sempre vou frisar isso, o reino de Deus das coisas da igreja. Às vezes você confunde o reino de Deus com coisa da igreja, se envolve demais e acaba entrando e desembocando num ativismo cristão. O que é o ativismo? É aquilo que você faz excessivamente, mas não te proporciona nada espiritual. Isso é o ativismo e você pode desembocar num período depressivo justamente porque você se envolveu demais e se esqueceu de si, dos seus e principalmente
de Deus, acreditando que trabalhando excessivamente na igreja você estava fazendo a obra de Deus. Todo cuidado é pouco, eu sempre pontuo isso porque eu percebo isso constantemente nos crentes. O 2 diz a vontade de morrer. Há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer. Sim, nós temos vários exemplos. Dentre eles Jó, Jeremias, Jonas, Moisés, mas eles não intentaram contra a sua vida. Foi um momento assim de desespero, que parece que não ia dar nada certo, e eles pediram a Deus para que os matasse. No fundo, eles não tinham a vontade de morrer nada. Eles queriam era viver, mas a situação era tão extrema que ele falou: Deus, tira a minha vida. Porque se Deus tirar a sua vida, ele vai tirar de uma maneira, em tese, pensavam eles, de uma maneira silenciosa. Você vai dormir, vai morrer. Eles deveriam pensar isso. E eles pediram a Deus. E Deus não fez o que eles pediram. E graças a Deus que muitas das nossas orações Deus não responde para o bem nosso. Graças a Deus que muitas das suas orações Deus não responde para o bem seu. Glória a Deus por tamanho saber do nosso Pai. Homens de Deus em momentos de crise emocional. Nós temos aí vários. Moisés, o grande profeta que viveu ali experiências exclusivas com Deus. Elias, que após o Monte Carmelo, todo aquele milagre ali, ele acaba tendo que fugir porque Jezabel coloca o seu exército atrás dele e ele também se sente pressionado e acaba pedindo para que Deus o leve. E Deus manda o anjo e fala para ele: come pão, bebe água, porque a sua caminhada é longe. O que tu está fazendo aí, Elias? Vai embora, bota o pé na estrada. Tem muita obra para você fazer, tem muita obra para você executar, muito caminho para você trilhar. Pé na estrada, vai em frente, joga o desânimo para trás. Pensa nas coisas que Deus já fez através de você, não pensa nessa perseguição que está vindo. Aí Deus fez coisas através de você terríveis, pensa nelas e no que ele ainda pode fazer. Não fica pensando aí nos momentos amargos que você está passando no presente momento, como estava Elias, e talvez pode ser você também o seu caso. Deus já te usou poderosamente e hoje você, pela força das circunstâncias, se encontra parado, retraído, escondido, desanimado, desiludido. Mas Deus quer que você caminhe, que você se anime, porque há muita coisa de Deus ainda para a sua vida. Ponha-te na posição. E casos de suicídio na Bíblia. Nós temos Saul e o seu escudeiro. Vamos olhar sempre os sintomas da vida que esses homens permitiram chegar. E a situação drástica que eles permitem se chegar, eles intentam contra a sua própria vida. E nós temos Saul e seu escudeiro, nós temos Aitofel, o traidor de Davi, nós temos Zinri, que botou fogo no palácio em volta de si, e nós temos Judas. Analisa a historicidade desses homens para que a gente perceba que eles levaram uma vida em desobediência a Deus. A Bíblia é contrária ao suicídio? O suicídio é a quebra do principal mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. É verdade. Só pode amar o próximo quem é resolvido. Você se ama, mesmo que todas as pessoas falam alguma coisinha de você. Você se ama. Se você se ama, esse é o ponto básico para você viver bem. Porque você é uma pessoa resolvida, porque você se ama.
porque você se acha uma pessoa que é capaz de executar o seu papel, desempenhar o seu papel. Você não depende de aprovação de A, de aprovação de B, porque você é resolvido com você mesmo. E isso faz você ser uma pessoa contagiante, faz você ser uma pessoa feliz, faz você ser uma pessoa sorridente, porque você é resolvido. Um princípio da depressão é justamente a falta de amor próprio. E a falta de amor próprio faz com que as pessoas se isolem, vivem no seu mundo, tem problema de achar que as pessoas não estão lhe aceitando, e por chegar a essa conclusão, acaba muitas das vezes parando e desanimando no meio do caminho. O 3, para nós chegarmos aí no 3, vamos lá. O que fazer quando um familiar se suicida? Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar caminhando e não podemos ser enterrados com nossos mortos. É verdade, a vida continua. A vida continua, a gente tem que prosseguir, tem outras pessoas que vão precisar de nós, que vamos cuidar. A gente deve fazer tudo possível para que isso não venha acontecer. Mas caso aconteça esse incidente, você tem outras pessoas para cuidar, você tem a sua vida para cuidar, você não pode ficar preso, você não pode ser sepultado junto com o fato, junto com o ocorrido. Você tem que caminhar, você tem que produzir, você tem que apertar o botão aí, ativa e ativar, porque você precisa viver e cuidar de você e cuidar dos seus. Devemos prosseguir porque a causa é de Deus. Sim, sempre prosseguir, sempre avante, sempre caminhando, sempre indo em frente. O amor de Deus é tão grande que chega a ser maior do que de um pai e de uma mãe, que são considerados como o maior amor do mundo. Verdade. O amor de Deus é imensurável. 3.2. Podemos prosseguir por causa dos demais familiares. É o que eu estava falando. Você tem outras pessoas para cuidar, você tem outras pessoas que precisam de você. Então não se anule, não enterre seus sonhos, seus projetos, não se sepulte. Você precisa prosseguir. Por maior que seja a perda do seu ente querido, você precisa caminhar, você precisa viver, você precisa ir adiante. Então, passe pelo seu período de luto, pelo seu período recluso, mas passando ele, ative o botão aí, funcionar e volte para o seu estado original. O 3.3 diz: um suicida pode ir para o céu? Esta é uma pergunta que assola as famílias neste momento de dor. No momento do velório, há questionamento sobre esse assunto. É verdade. Mas somente Deus tem essa autoridade intransferível. No momento de tamanha dor e aflição, os familiares e irmãos, é necessária a manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que precisamos fazer como cristão. Existe essa questão teológica, esse quesito, essa tese que circula e que é muito debatida, mas a Bíblia em si, ela diz que quem não herda o céu é o homicida. Se a gente entender que o homicida é quem tira a vida de alguém, e que o suicida é quem tira a sua própria vida, se a questão de tirar a sua própria vida incluir no quesito suicida e homicida, pelo fato de intentar também contra a vida, aí a Bíblia vai te dar respaldo para dizer que não foi para o céu. Agora, se não tiver respaldo, se não tiver uma conexão entre as duas palavras, aí só Deus sabe dar a resposta desse assunto. De qualquer forma, indo ou não para o céu, no momento de perda da família, o que a gente tem que fazer é estar perto, é ajudar, é dar o ombro, é dar o abraço, é dar a ajuda que precisar. E não colocar em pautas assuntos que nada vai ajudar a não ser piorar a situação dos que ficaram vivos.
Eu quero ler aqui uma frase do Cortella, que diz que o suicídio é uma definitiva situação para problemas provisórios. Achei muito interessante essa frase. Suicídio é uma definitiva situação para problemas que são provisórios. O problema vão passar, não vale a pena você intentar contra a sua própria vida. Não há o porquê. Agora a gente tem sofrido graves problemas com a liderança depressiva e passando aí com problema aí, tentando aí para buscar também o suicídio, várias lideranças. E eu até separei um assunto aqui que eu achei muito relevante. Muito relevante. Por que um pastor pode levar... O que pode levar um pastor à depressão e ao suicídio? A resposta pode estar na perda da essência do ofício espiritual. Ele pode perder o foco do seu ofício. Ele pode perder o foco do seu chamado pastoral para outros assuntos, como glamour, riqueza, fama, e automaticamente, sem perceber que ele está perdendo o foco do chamado, com a circunstância do passado, do tempo, ele entrar numa depressão, porque ele já não está mais exercendo, oficializando com prazer e com amor aquele seu ofício. Ele já se perdeu, ele já usou o ofício para se beneficiar do mesmo, e fazendo isso, a motivação dele no ofício é uma motivação errada, o que vai desembocar e que pode desembocar numa depressão e numa depressão aguda. Pastores sofrem mais com depressão e ansiedade do que qualquer outro profissional, revela o estudo. Isso é um estudo feito nos Estados Unidos. Então é coisas que geralmente é perda do foco. E vai continuar sempre falando que a respeito de que foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos pastores lutam contra a depressão. Cerca de 1/3 dos pastores lutam contra a depressão. Ou seja, de cada 3 pastores, 1 luta contra a depressão. É bastante, não é? Muitas das vezes, não é porque eles são pastor, é porque eles perderam o foco do pastoreio, porque o pastoreio é um chamado divino. Só que se você perde o foco, você deixa de pastorear, e por causa de algumas coisas que chegou para você, você perdeu o foco, a sua motivação já não é mais o seu rebanho, a sua motivação é as coisas que podem te beneficiar. Pronto, você está fora do seu alvo e você pode ir parar, de repente, numa depressão por causa, não do pastoreio, mas por causa da motivação que está te levando a continuar no pastoreio. E essa pesquisa, ela tem muitos dados relevantes. E eu aconselho vocês, se quiserem continuar estudando esse assunto, a adquirir esse livro aqui, ó, Depressão, o mal do século XXI. Excelente livro e lhe ajudará muito no seu ministério e também no ministério de auxílio, ok? Então nós estamos aqui encerrando a nossa aula, concluindo aqui, ó, a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e só Ele tem o direito de tirá-la. Amém? Então, boa aula para você lá. Não se esqueça de dar um like aí, de curtir o canal, de compartilhar para ser bênção para o seu amigo. Se inscreva aí, aperte o sininho para que você possa receber as novas notificações do canal. Um abraço, boa aula, ore pelos seus alunos, ore com eles e que Deus, que o Espírito Santo te conduza para uma aula altamente qualificada, iluminada e inspirada por Deus para causar impacto na vida do seu aluno. Foi para isso que você foi chamado, para fazer a diferença
quando estiver diante da sua classe. Deus abençoa, beijo no coração, até a próxima aula. Fiquem com Deus.